Olá, sejam muito bem-vindos ao 19º episódio do nosso Mulher Mais Podcast, porque a experiência é a sua melhor essência. Meu nome é Mariane Baldez, sou designer de calçados e acessórios da marca Bebrand lá no Instagram, @BebrandLoja, e o meu pessoal, mari.baldez. E também host deste podcast, trazendo para vocês assuntos relacionados a vocês, mulheres, também aos homens que gostariam de pegar nossas dicas, que eu acho que são válidas para todos de uma forma geral. Trazendo temas como moda, empreendedorismo, saúde, beleza, tudo ligado ao universo feminino, inclusive sexualidade. Aguardem que teve muita coisa boa por aí. Eu vou deixar sair a vinheta agora e acabo de dar meus recados. Gente, voltando, eu nunca posso deixar de pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever no meu canal, darem um clique lá no sininho para serem avisados todas as vezes que sair um episódio novo, compartilhar esse conteúdo, que eu tenho certeza que você tem um amigo ou alguém ali próximo de vocês que precisam desse conteúdo, e deixarem seu like aqui, porque não custa, né? É só botar o dedinho ali na mãozinha e tá falado. E para hoje temos uma pauta maravilhosa, que é um assunto que é da minha área e que eu acho que interessa para todas nós mulheres, principalmente para as mulheres, né? É o valor do capital social e o valor do capital visual, gente, e comportamental para o sucesso. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma expert maravilhosa, que vai dar uma aula para vocês hoje. Vocês têm que assistir do início ao fim, não vai pulando lá não, porque vocês não podem perder nenhum detalhe. Cíntia Castro, que é dona da Cíntia Castro Consultoria. Como vai, Cíntia? Como vai? Tudo bom, Mari? Muito obrigada pelo convite. Honradíssimo por você ter aceitado meu convite. A gente está tentando marcar esse podcast já tem um tempinho, né? Exatamente. Mas, gente, a mulher não tem tempo. É uma loucura. E para compatibilizar as agendas com a sua também, né? Nossa, complexo. Gente, graças a Deus está crescendo muito esse podcast. E está trazendo assuntos muito legais. E eu sou sua telespectadora também, porque realmente só assuntos bons. E quero até te agradecer, porque realmente você está trazendo sumidades, especialistas nas áreas, né? Com certeza. E a gente está aprendendo muita coisa interessante. Porque, na verdade, esse podcast ele é feito com intuito para agregar a vida de vocês, para dar dicas. E também, na parte comportamental, é super importante. Exatamente. Né? Porque tem muitas coisas que a gente tem dúvida, gente. Às vezes a gente não tem oportunidade de perguntar. Isso aqui é um aprendizado para vocês, se está sendo um aprendizado para mim maravilhoso. Sim. Eu vou ler só um briefingzinho sobre a Cíntia para vocês conhecerem ela um pouquinho melhor e se encantarem por ela também, que eu já sou encantada há uns 20 anos, né, Cíntia? Uns 20 anos a gente se conhece. A gente se Por conhece. aí, se não for mais. É verdade. Eu vou só falar rapidinho um briefing dela, porque ela vai acabar de contar para vocês tudo. Ela é uma profissional multipotencial, proprietária da consultoria de imagem e comportamento pessoal e profissional que leva seu nome. Personal Brander, 25 anos de experiência no corporativo como advogada e gestora, mais de 10 anos como treinadora de equipes profissionais em imagem, etiqueta corporativa e comunicação verbal e não verbal. Palestrante e professora nas áreas citadas em associações e sociedades de classe como OAB, Associação Médica, e sociedades de áreas médicas. ABO é o quê? Associação Brasileira de Odontologia. A Associação Brasileira de Odontologia, Associação de Juízes, Promotores e Procuradores de alguns estados e Distrito Federal. Exatamente. Dito tudo isso, eu vou deixar você nos dar fazer você mesma contar como foi essa trajetória, por que surgiu tudo isso na sua vida. Sim, é tudo muito interessante, né? Quando eu falo multipotencial, uma pessoa ser multipotencial, é que ela abre um leque de possibilidades na vida dela, com os seus estudos, com as suas experiências,
E quando você chega a uma determinada hora da sua vida, você olha para trás e você vê que você estudou muita coisa, você fez muita coisa, você trabalhou em muita coisa, e você pode agregar tudo isso, você pode juntar tudo isso e você pode ajudar as pessoas naquelas áreas que as pessoas mais precisam, né? Então, assim, a minha carreira começou, né, com direito. Fui advogada por muitos anos, né, gestora jurídica e tudo. E empiricamente, desde a minha criação, desde casa e tudo, minha mãe teve uma preocupação muito grande com essa parte de capital visual, que nem era se falado nesse termo, né? Mas ela sempre me mostrou que a imagem que a gente passa sempre foi muito importante. Quer dizer, isso vem lá de trás. E quando nem era se falado em marketing pessoal, quando não era nem se falado em imagem, exatamente comportamento, a gente falava muito em educação, né? Uma educação de berço, uma educação, uma classe, né, que as pessoas têm que ter, etc. E que isso agrega tanto na vida pessoal... Eu acho que é tudo, né? Sim, pessoal, social e profissional. Hoje em dia, se a pessoa não se preocupa com a sua imagem nos 3 pilares, que é a aparência, o comportamento e a comunicação verbal, porque a comunicação não verbal, ela inclui só aparência e comportamento, né? Sim, sim. E a comunicação que a gente fala de um pilar, ela é a verbal, tanto escrita quanto falada, né? Que a gente tem que realmente prestar atenção muito nisso também. Com certeza. Faz todo parte de um todo, né? Aí engloba uma série de coisas também, tom de voz... Entonação de voz, postura corporal, expressões faciais, gestual, como você senta, como você caminha, todos esses detalhes, eles mostram a sua essência. Então, nada melhor do que você prestar atenção em como você é vista pelas pessoas. Se você passa o seu DNA, se você passa a sua mensagem, quem realmente você é. Certo. Depois eu vou passar um exercício para as pessoas fazerem, para elas verificarem como está a imagem delas, né, social e profissional também. Sim, mas você, enquanto advogada, você já tinha tudo isso agregado também no seu dia a dia. Exatamente. Vamos lá. A comunicação principalmente. Exatamente, né? O advogado vive muito disso, né? Mas vamos um pouquinho mais para trás. Sim. Quando eu estava começando a minha faculdade de Direito, eu tranquei um semestre e eu fui estudar em Londres. Eu fiz 7 meses um curso de inglês, de especialização e tudo, principalmente oral. E eu aproveitava lá em Londres e via uns cursos interessantes para fazer nas horas vagas. Certo. E eu vi um curso de marketing pessoal, que eu achei super interessante. Eu falei, gente, deixa eu ver o que é isso. Porque aqui no Brasil nem se falava, nem se tocava nesse assunto. E eu fui fazer o curso, foi o meu primeiro contato, tirando empiricamente, né, da minha criação, no que era o marketing pessoal. E no marketing pessoal se falava muito da imagem que você passa. Sim. E falava tudo que agrega ao seu marketing pessoal, né? E tudo que isso resulta na sua vida, tanto pessoal, social, profissional, né? Então lá eu tinha mais ou menos uns 19, 20 anos. E aí eu voltei para o Brasil já certa que toda aquela minha criação, aquela preocupação na minha criação com a imagem que se passa, com o comportamento gestual. A minha mãe já tinha toda essa noção de importantíssima postura corporal, as expressões faciais, o seu gestual, entendeu? Então, assim... Então, você só fez aprimorar, né? Exatamente. Com o passar do tempo, principalmente na minha carreira, né, jurídica, eu comecei a reparar que como era importante, o quão importante era essa parte para mim. Tanto é que assim, você começa jovem, você começa sem experiência, e eu verificava que quando eu chegava para uma entrevista de emprego, ou quando eu era apresentada para outras pessoas e tudo, mesmo sem ser conhecida, quer dizer, uma jovem advogada, né, havia um impacto da minha imagem. Sim. A imagem nos 3 pilares, tanto na aparência, quanto no comportamento e na minha comunicação. Sim. Que sempre foi muito fluida, né? Então, assim, o que eu comecei a verificar com o passar do tempo? Como era importante eu cuidar dessa parte. Eu também colocar luz sobre isso. E cada vez mais me especializar, etc.
E aí, durante a minha carreira da advocacia, eu tinha esse vamos dizer, hobby de ler muito sobre isso. E olha que a gente não tinha muitas reportagens, nada que se falava muito disso lá no passado. Sim. Mas o que eu tinha, inclusive coisas internacionais, né, eu consumia. E aí começaram os cursos sobre comportamento profissional, que era super importante, eu comecei a fazer, etc. E é engraçado que eu comecei a ver que mesmo como advogada, dentro dos escritórios onde eu trabalhava, os meus próprios chefes, né, meus superiores hierárquicos, pediam para que eu desse uma pitada minha em algumas colegas. Sim. Assim, sabe, você tem uma aparência tão boa que impacta, etc. A gente precisa disso nos advogados quando eles vão para os tribunais para falar com as autoridades. Porque o que acontece, Mari? Você vai passar a sua competência, a sua autoridade, o seu potencial, tudo isso, a credibilidade através da sua imagem. Com certeza. Né? Através de... Você passa confiança. Confiança, credibilidade. Exatamente. E o que acontece? Quando a pessoa somente não... advogado. Exatamente. Tem isso assim... Demais, né? E o que acontece também? As pessoas que não se preocupam com isso, claro que a pessoa tem uma qualidades técnicas, competências técnicas que obviamente são levadas em conta. Mas se no impacto da imagem ela já não passa uma boa impressão, ela tem que gastar muito mais energia para passar aquilo que ela tem de bom dentro dela. Que seja competência, que seja inteligência, seja o que for. E a pessoa já, pelo inconsciente coletivo, quando a pessoa já impacta com a imagem, todo mundo, isso é até comprovar cientificamente, você baixa a sua defesa, a sua guarda. E você sabe que é impressionante. E isso. Você quer ouvir o que a pessoa tem a dizer. É muito Exatamente. interessante. Então, assim... Isso interfere na vida da gente em tudo. Diretamente. Porque é uma coisa involuntária. As pessoas não têm noção da importância disso. Porque quando você olha para alguém... Você tem de 2 a 6 segundos, pessoalmente, tem estudos que mostram até que menos, que você já capta aquela imagem, né, pelo córtex cerebral, e você já começa a ligar nas suas experiências de vida, no que você sabe, o que você pensa, e aí você vai engavetando as pessoas, entendeu? A pessoa é competente, a pessoa é boa mãe, a pessoa é boa profissional, a pessoa não é bom profissional. E isso é tudo involuntário. É verdade. Né? E aí por isso que as pessoas, que existe uma certa dificuldade para as pessoas verem e captarem a mensagem de que a imagem é muito importante. Claro que sim, a gente já tem um avanço muito grande. Principalmente com as redes sociais. Sim. Que de redes sociais elas passaram muito a redes comerciais. Então o Instagram, por exemplo, hoje é uma rede comercial. Que você expõe, né, o seu trabalho, que você expõe. Instagram é vitrine, né? Exatamente. É uma vitrine. E o que acontece? A pessoa não só tem que ter uma imagem bacana, aparentemente, até porque né? Todos nós, todo mundo que tem um Instagram, você está vendendo alguma coisa. Exatamente. Às vezes você está se vendendo. Primeiro você se vende, né? Exatamente. Porque você tem que adquirir autoridade. Exatamente. Até para outra pessoa comprar a sua ideia, o seu negócio. E começar até a prestar atenção e te ouvir melhor, né? Aquela coisa de a pessoa querer te ouvir, ouvir a sua mensagem. Ninguém pode andar desarrumado, ninguém pode andar relaxado. E é engraçado você ter falado isso, porque eu lembro de frases da minha mãe. Não pode ir nem na padaria mal vestida, porque você não sabe quem você vai encontrar lá. Né? Antigamente, né? Você sabe que isso é muito engraçado, né? Exatamente. Meu marido fala assim pra mim, você tá indo pro rancho fim de semana, mas você vai se maquiar? Eu falei, não vou nem pra academia. Eu tenho que passar pelo menos até pra você se sentir bem. É lógico. Pra você se olhar no espelho. É lógico. Porque esse olhar... Porque você sabe que muda até a postura, né? Exatamente. Se você não estiver bem, você já vai curvando, você vai... Exatamente. É a mesma coisa quando houve a pandemia, começou a pandemia e todo mundo se trancou em casa e o profissional foi pra casa. Eu falava com as minhas clientes, não... Você tem que acordar todo dia, tomar banho, se vestir como se você estivesse indo para o escritório, como se você estivesse indo para o seu consultório. Até porque a indumentária que você veste,
ela te dá aquela sensação de que você está trabalhando, que você precisa ser responsável, que você precisa focar naquilo, ter disciplina. Até contribuir um pouco para não dar tanta depressão, né, naquele Totalmente. A sua autoanálise, né, a sua autoimagem é muito importante antes de qualquer coisa. É verdade. Né? Antes da impressão que você vai causar. Você tem que estar se sentindo bem para você ficar segura de si, ter autoconfiança e passar uma coisa boa. Né? Então é todo um trabalho. E aí o que eu costumo falar? Assim, eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu tenho colegas de trabalho, consultoras de imagem maravilhosas, mas que elas só trabalham no nicho da aparência. Sim. Mas eu nunca quis trabalhar separadamente a aparência do comportamento, porque não tem como desassociar. Mas esse trabalho que você faz é para uma pessoa física ou dentro do corporativo? Dentro do corporativo também. Eu trabalho tanto as minhas consultorias pessoais, ou às vezes até em grupo, né? Que algumas amigas, né? Alguns profissionais me contactam exatamente, geralmente assim, do mesmo nicho de trabalho. E aí querem fazer, né? Querem traçar toda uma estratégia, né? Que eu traço para que eles passem a melhor imagem e criem uma boa reputação. Até para se criar uma marca pessoal de respeito, uma marca pessoal de autoridade no mercado, né? E aí também eu tenho toda a minha parte corporativa, porque o meu nicho principal é a imagem e etiqueta pessoal, profissional e social. Então, todos eles são interligados. É como eu falo, não adianta você, no seu dia a dia de trabalho, estar super bem vestida, se comportar bem, se isso não vai para as suas áreas sociais. Se no final de semana você não cuida da sua imagem, da sua aparência, se no final de semana... toda aquela construção que você faz diante de um público e a pessoa te vê, não é nada daquilo, cai por personagem. Terra. Exatamente, cai por terra. Exatamente. As pessoas começam a achar que você é um personagem. Quer dizer, tudo tem que comunicar. A mesma pessoa que você é no final de semana, na sua parte social, tem que ser no profissional também, para não criar um ruído de comunicação. Né? É verdade. E aí, por isso também as empresas me contratam, os consultórios médicos, clínicas médicas, clínicas odontológicas, empresas em geral. Eu trabalho muito com escritórios de advocacia, dou aula na OAB DF, na OAB Goiás, já estão me contactando da OAB MG. E também na Associação Médica, algumas sociedades brasileiras de cada área da medicina também. Eu dou palestras, eu ministro palestras. Já ministro várias palestras. Exatamente. Participo de congressos jurídicos, por exemplo, na área de gestão jurídica. Eles se preocupam em passar a melhor imagem e etiqueta corporativa. Olha, tá exatamente. Então, assim, eu trabalho tanto para pessoas quanto, né, e profissionais, quanto para empresas que querem passar o seu DNA, a sua mensagem, através dos seus funcionários, seus colaboradores. Sim. Né? Sim. Até para aumentarem vendas, até para aumentarem a capacidade da empresa mesmo. E até o comportamento dos profissionais, eles contam na produtividade. Porque se as pessoas têm um relacionamento bom, todo um comportamento, né, que é bem visto, etc., vai fluir muito melhor todos os relacionamentos dentro do trabalho. É verdade. Não é verdade? É verdade. Isso tudo agrega demais, né? Exatamente. A pessoa tem que estar sempre buscando, fazendo cursos, se aprimorando, principalmente quando você tem, dentro dessas áreas, que você tem... É o tempo inteiro com o público. E não tem área que precisa mais do que outra. Hoje em dia são todas as áreas. Você está sempre sendo analisado involuntariamente. Você está sempre sendo verificado sem você perceber. Tanto é que é só você pensar o seguinte. Quando você vê alguém, você olha e fala para aquela pessoa assim, deixa eu ver se essa pessoa... O que eu acho dessa pessoa? Claro que não. Você bate o olho, você tem aqueles segundos e você já traça um perfil dela. Claro que isso pode modificar com o passar do conhecimento, do relacionamento. Sim. Mas vai ter um peso grande esse primeiro impacto. Tanto é que se você passa um impacto, né, uma aparência negativa, é muito difícil você desfazer isso. E às vezes, Mari... Engraçado isso, né? E às vezes, Mari, profissionalmente, você não tem nem outra chance de causar uma primeira boa impressão.
Porque às vezes numa entrevista de emprego, às vezes num contato de parceria com outro colega de trabalho, É o tal da empatia. Exatamente. Ou você tem ou você não tem. Exatamente. E às vezes você já criou um ranço, uma coisa tão ruim, que você pode até querer mudar, porque as pessoas começam a te falar, né? Mas não adianta. Naquelas pessoas que você já criou, sim, é difícil. Dificilmente você consegue mudar essa ideia. Exatamente. Que a pessoa tem a seu respeito. Exatamente, é muito difícil. E a empatia, ela faz parte do comportamento, né? Então, assim, quando eu dou aula, quando eu ministro, né, minhas consultorias, etc., a gente tem normas universais de comportamento. A gente não tem a etiqueta social? Sim. Claro que a etiqueta social, com o passar do tempo, ela foi flexibilizada para uma coisa mais leve, né? Mas nunca é flexibilizada a ponto de você falar, não, isso é besteira, porque muita gente pensa isso, né? Ah, que besteira, é frescura. Não é, gente. Todas as normas de etiqueta social, elas têm uma razão de ser, elas têm um propósito. Então, assim, depois que você aprende e que você começa a utilizar isso no dia a dia, flui muito naturalmente. A gente incorpora, né? Exatamente. Faz parte da sua vida. Vai fazendo parte. Inclusive dentro da sua própria casa. Não é só quando você está socialmente, né? Ou no trabalho. E o que eu falo também? O que eu trabalho no personal branding? Marca pessoal. Nada mais é como o Jeff Bezos, né, que é o ex-CEO da Amazon. Ele falava, marca pessoal é aquilo que falam de você quando você não está na sala. Eu acho que é a definição mais tranquila das pessoas entenderem. É verdade. Todo mundo tem uma impressão e ou não comenta e guarda pra si, ou as pessoas comentam. Eu não falo que é fofoca, mas as pessoas comentam sobre as outras. É verdade. Né? Todos nós. Isso é da natureza humana. Não tem jeito, né? Isso é a vida, são as convivências que você tem. Exatamente. Você tem sempre um exemplo de alguém para trazer, né? Exatamente. E aí, com o passar do tempo, aquele antigo marketing pessoal que eu falei que eu estudei lá em Londres e tudo, ele foi se transformando com o passar do tempo. E chegou aos dias de hoje com o personal branding, que é algo muito mais profundo, em que você analisa com testes de assessment, né, que eu aplico sobre as características da pessoa, sobre a personalidade da pessoa, os talentos que a pessoa tem, as habilidades comportamentais, tudo isso a gente vê nesses testes. Sim. E aí a gente vai passar a parte melhor da pessoa para trazer à tona essa parte melhor e até potencializar, e a gente tentar melhorar os pontos negativos, porque todos nós temos. Todos. Né? Todos. Então, o personal branding eu utilizo quando eu também presto minhas consultorias e até nos treinamentos. Eu dou essas pitadas, que eu acho muito importante. Eu tô lendo, inclusive, Arthur Bender. Maravilhoso, né, nessa área. Né? Muito bom. Ele é uma sumidade na área aqui no Brasil. Depois, se você puder citar algum livro, eu vou sempre trazer algumas coisas assim. Sim. Eu acho que as pessoas têm curiosidade também para ler. Eu indicaria realmente o Personal Branding, que é o livro principal dele. Até aí, Duda, me alcança o Personal Branding, tá lá, né? Do Arthur Bender, É um livro, eu acho que tem que ser assim, lido pela maioria das pessoas, dos profissionais. Muito bom. Até para você saber. Tem alguns livros que a gente lê e a gente fica carregando como manuais, porque de vez em quando você tem que dar uma relida. Eu falo que são livros de cabeceira, né? Eu tenho uma... E nada melhor do que uma leitura, né, Cíntia? Nossa, eu acho que a gente aprende demais. Eu acho que assim, conhecimento nunca é demais. Eu acho que é muito importante você saber um pouco de tudo. Daqui, Exatamente. Esse livro é fabuloso. Acho que a gente tem que ler uma leitura rápida, não é uma leitura... Sim, e uma leitura gostosa. Puxada. Ele é um livro muito que eu gostoso. leio, pego alguns trechos, grifo meus livros demais. Exatamente. Mas vale a pena, gente. Dica do dia. Isso mesmo. Que bom que você tem ele para mostrar, né? Que a Cíntia tá aqui. Caso que eu tô lendo de Exatamente. Novo. E aí, o que acontece? Voltando àquele assunto que eu falei, com o passar do tempo, tudo isso, o marketing pessoal, ele evoluiu, virou personal branding, né, de alguns anos para cá. A imagem que empiricamente algumas pessoas se preocupavam, passou a ter um foco maior, iniciando no Brasil com o personal stylist, que era aquela pessoa mais voltada para moda, né? E que ela hoje mostrava... já não é isso, você vê, uma consultoria abrange
muito mais do Exatamente. que isso. Claro que existem personal stylists, sim. existem consultoras de imagem que são muito focadas só na aparência. Sim. Que tem o seu lugar totalmente normal, como eu também sou contratada por algumas pessoas que essa parte comportamental tá nota 10. Certo. E às vezes a gente só trabalha a parte de aparência, Sim. né? E a comunicação também eu consigo ver, porque eu já fiz vários cursos de comunicação, verbal, não verbal, então eu consigo ver aqueles pontos nebulosos da pessoa. Aí eu indico para um curso de oratória, ou eu indico por um curso de coach. Eu já fiz um curso de coach, não para ser coach, né? Porque não era o meu objetivo final. Mas eu acho que foi muito importante para eu entender o interior das pessoas, a personalidade das pessoas, saber sobre as crenças limitantes, porque eu vejo isso todo dia com as minhas clientes, com os meus clientes. Todos nós somos cheios de crenças limitantes. E que a gente, às vezes, não consegue ver. E quem está de fora, né, com esse estudo todo, pode apontar e falar assim, olha, isso aqui é uma limitação sua, não é bem por esse ângulo que você tem que olhar. E isso abre o universo das pessoas. Né? E todos nós temos. Todos, não tem como. São de criação, são de educação, vem lá de trás, né? E aí, o que acontece? Com essa evolução toda, nós chegamos hoje no capital visual e comportamental, que é essencialmente importante. Tem muito se falado sobre capital visual. Exatamente. Que é aquilo que a gente falou, né? O impacto que você causa abre portas para a pessoa querer te ouvir, né? A pessoa querer saber o que você tem para passar. Se você não cuida dele, as pessoas já têm uma certa resistência. Tudo involuntariamente. É verdade. Né? É natural. É natural, é da natureza humana, é do ser humano, não tem como. Né? Então, assim, e aí, voltando na história de não desassociar a aparência de comportamento, é que a minha metodologia é sempre nesse sentido. Então, assim, é só a gente parar para pensar, né? Você pode ver uma pessoa super bem vestida, de aparência, né? Uma pessoa assim, vestida adequadamente até para cada evento, etc. Mas se ela não tem um comportamento compatível, cai por terra a aparência dela, né? Impressionante. Exatamente, como ela está vestida. E aí não, você tem que associar as duas coisas. E sabe o que eu acho interessante? Porque na minha metodologia, eu mando um questionário para os meus clientes, né? Antes da gente começar a consultoria. E uma das perguntas é, você consegue desassociar a aparência de comportamento? Você acredita que a maioria das pessoas não entende a pergunta? Elas falam, eu deixei em branco porque eu não sei se eu sei ou não sei. Ou então, eu não entendi o que você quis dizer. Só que quando eu explico, elas falam, não, é exatamente isso, não dá para desassociar. Entendeu? Então, assim, a gente tem que cuidar de um todo. Eu costumo dizer para os meus clientes profissionais que se eles não cuidarem da sua imagem, da sua aparência, do seu comportamento, inclusive existe a etiqueta digital, que é a netiqueta. São normas universais de utilização de todos os gadgets, redes sociais, tudo. Isso tem, né? Existe. Outro dia eu ouvi falar sobre isso. Exatamente. A gente tem que saber o que usar, porque nem é tudo. Foi até com estava vendo uma live e ela falava muito sobre isso. Vou me lembrar o nome dela. Só para você, vou dar Você não pode botar mãozinha, não sei o que, coraçãozinho, não pode usar isso. Não, e eu vou além. Eu vou dar até uma dica já aqui para vocês. Quando a gente conversa, eu tenho um cliente. Quando eu quero conversar tanto com esse cliente ou com um superior hierárquico meu, por WhatsApp ou Telegram, por exemplo, você tem que ver a forma como a pessoa fala com você, se é por áudio ou é escrito. Sim. Por quê? A forma como a pessoa utiliza com você é a forma que ela tem a melhor aprendizagem, a melhor captação da informação. Então, você tem que fazer o espelhamento pelo PNL. Se a pessoa escreve, começa a escrever para ela. Claro que se você estiver num carro, se você estiver correndo, etc., você pode até pedir desculpas para ela e falar, olha, eu estou correndo, eu preciso te passar essa mensagem. Mas tenta seguir o que a pessoa fala. A etiqueta ensina isso. Porque a outra pessoa vai captar melhor a sua mensagem. Sim. Então tem todos esses detalhes. Só para iniciar a conversa. Os gatilhos. Exatamente. Então, são bem os gatilhos. Exatamente. Hoje em dia, depois da pandemia, diminuíram substancialmente as viagens a trabalho.
Diminuíram as reuniões presenciais, principalmente em grandes metrópoles, em razão de trânsito. Então, hoje em dia... Hoje as pessoas também, as empresas viram que deu certo, como foi. Exatamente, né? exatamente. E muito menos dispendiosa, que você está falando. Exatamente. E aí, o que ocorre? As pessoas estão marcando mais reuniões para fechar negócios, para expor seus negócios, inclusive também para darem palestras. Eu tenho várias empresas que me contratam, inclusive em outras cidades, e aí eu falo para um grupo de colaboradores virtualmente, né, digitalmente. Então, eu presto atenção como todos eles estão se colocando, né, na telinha. E aí eu explico o que cada um está fazendo de errado, então mostro também como deveria ser, né? Sim. Que é muito importante. Você tem que se preocupar muito com a sua imagem, aparência visual na telinha, né, no digital, que você vai estar comunicando também através dele, como no seu comportamento, tanto da etiqueta digital quanto da etiqueta corporativa. É verdade, é verdade. Como influencia, né? Influencia demais. Nossa. Infelizmente, a gente ainda está caminhando a passos lentos para que as pessoas deem importância para isso. As mulheres ainda se preocupam mais, até em razão da moda. Tudo muito novo, né? Sim, isso de 10 anos para cá. E tem muitas pessoas que não se adaptam e não querem nem entrar no digital. Exatamente. Ao contrário disso, muitas hoje estão buscando, até as pessoas mais velhas, né? Mais Exatamente. velhas, não diria, mais maduras, Sim. que antes eram totalmente contra. Tinham resistência, né? Tinha uma resistência. E hoje estão buscando isso porque é uma forma das pessoas se comunicarem até a distância, né? Exatamente. Eu tenho até um caso, 2 casos emblemáticos assim na minha carreira para contar para vocês, né? Que é o seguinte: quando eu já era gestora jurídica, eu cuidava da minha equipe nessa parte também, da aparência, do visual, da comunicação, do comportamento que eles têm, tanto nos tribunais, quanto para despachar com autoridades, né? E aí eu tinha uma colega de trabalho, uma colaboradora, que ela era resistente a isso. E aí, desde o início que eu entrei nesse escritório como gestora jurídica, até eu sair, que foram mais ou menos 4, 5 anos, ela, apesar de ser competentíssima, o dono do escritório não a promovia, ele falava com todas as letras, porque ele não queria que a imagem do escritório, ela não passasse a real imagem do escritório. Tanto nos tribunais quanto para as autoridades, né, em despachos, pessoais, tudo. E ela era competentíssima. E ela tinha resistência a esses detalhes todos que eu colocava, nesses treinamentos que eu dava, né? Então, imagina, uma pessoa competentíssima em 4, 5 anos não conseguiu nenhuma promoção. Porque realmente os 2 sócios do escritório não queriam, só queriam que ela trabalhasse internamente, porque ela não conseguia passar a melhor imagem do escritório, a reputação boa no mercado. Mesmo apesar de você ter uma competência engraçada. Imensa. Mas às vezes é porque a pessoa não consegue exprimir, não consegue se colocar, não consegue... Desde a postura corporal. Não é. A gente acha que é fácil, mas não é. Eu ensino nos meus cursos. Tem que estudar branding cada vez mais. Por exemplo, na parte de etiqueta corporativa profissional, eu ensino como a pessoa se articular melhor, como ela se colocar melhor, ela se colocar de forma a ser ouvida, a prestarem atenção no que ela tem a falar. Isso é muito importante. Né? Aquela coisa que a gente estava conversando antes, né? Você cuidar dos seus vícios de linguagem, né? É verdade. Tá vendo? Eu acabei de falar. Cuidar dos seus vícios de linguagem, né? Esse né, no final da frase, ele tira a sua autoridade. Porque parece que você tem dúvidas sobre aquilo que você está falando, porque você está pedindo a permissão da pessoa, muito, né? E é vício. É vício de linguagem. Que as pessoas costumam não prestar atenção, mas que, obviamente, quando elas, né, contratam uma consultoria... Mas isso também vem de natalidade, viu? Sim, de criação, eu, por exemplo, sou família mineira, e em Minas Gerais a gente usa muito esses vícios, né? Exatamente. Então, isso são vícios que você tem que ir melhorando, né? Exatamente. E às vezes você nem sabe disso, às vezes você nem está acostumada a prestar atenção em si. E aí, quando a pessoa ou está
tá contratando uma consultoria, ou eu tô dando treinamento, todas as pessoas começam a se ligar. E aí eu ou indico para um curso de oratória, ou quando é uma coisa leve eu já resolvo mesmo, entendeu? Então realmente assim, a gente é um manancial de detalhes na imagem, nos 3 pilares, repetindo, que eu acho que é muito importante falar, porque as pessoas, vamos dizer, 90% das pessoas, quando a gente fala de imagem, elas ligam somente à aparência visual. É o comportamento. É o conjunto todo. Até a forma de andar, eu acho. Sim, a postura corporal, exatamente. A forma como você se dirige ao outro. Exatamente, o seu gestual. Né? Tudo é interligado. Por isso que a minha metodologia é nesse todo, porque eu acredito nisso. Entendeu? Eu não consigo vender serviços em que eu não acredito. E tem uma diferença entre personal branding e personal marketing? O marketing pessoal tem, é aquilo que eu falei no início. O marketing pessoal, ele vem lá de trás. Nem se pensava profundamente como é hoje o personal branding. Era uma coisa mais assim, marketing pessoal. Vou falar bem raso, tá? É uma bolsa de marca que você usa, que no inconsciente coletivo passa que você tem sucesso na carreira, por isso que você tem dinheiro para comprar aquela bolsa. Hoje muitas pessoas pensam assim. Não. Tá Existe ainda. Também. Não, o inconsciente coletivo é muito forte. Então, não tem como você não... E é outra coisa involuntária, o inconsciente coletivo. Então, eu dei um exemplo bem simples. Mas eu acho que é legal dar esses exemplos assim para que as pessoas entendam melhor. Sim, ou a pessoa tem um carro bom, etc. É o sinônimo do poder, exatamente. O branding dele é aquele... aí não entra no branding, é mais um marketing pessoal. É isso que eu tô querendo dizer. O marketing pessoal é uma coisa mais rasa. O personal branding, que é a evolução do marketing pessoal, ele vai mais profundamente. Aquilo que eu falei, eu passo testes, né, de assessment para conhecer os talentos da pessoa, as características dela, a personalidade, os talentos, eu já falei, as habilidades comportamentais. E a gente vai trabalhar, potencializar aquilo que é bom e a gente vai tentar melhorar os pontos falhos. Inclusive eu estava lendo ontem sobre isso e eles falam muito. Às vezes a pessoa que trabalha anos como empregada de alguma empresa, né, ou num órgão público, e para ela não interessa fazer o personal branding dela, porque ela trabalha para aquela empresa e para ela chegar e fazer aquele trabalho e viver a vida dela fazendo aquilo, ela ficou atrelada naquela empresa e ela não tem o menor interesse de fazer. Exatamente. Né? É interessante você ter falado isso, porque quando eu fui gestora jurídica de um grande conglomerado de empresas nacionais, o vice-presidente falou algo para mim um dia que eu nunca esqueci. Você não é colaboradora só dessa empresa. Você é funcionária do mercado. Você está inserida no mercado. Então você tem que cuidar da sua imagem, da sua reputação. Você não é um número. Exatamente. E não é nem só isso. Você é do mercado. Porque é o seguinte, quando você tem um branding bem feito, você é a Cíntia. E você é vista e aceita no mercado inteiro. Dentro de uma empresa, quando você faz bem o seu branding, que é o que as pessoas não se interessam em dar o melhor delas dentro de uma empresa, elas são um número. Exatamente. E não é só isso, né? Quando você cuida da sua marca pessoal, mesmo estando há anos numa empresa, você estando satisfeito naquela empresa e tudo, o mercado está te vendo. O mercado está tem o radar seu do mercado. Seu nome tem valor. A sua reputação. Sua reputação tem um valor. Exatamente. A imagem é uma parte da sua reputação. Entendeu? Que você tem que se preocupar com ela. Tanto que antigamente as pessoas usavam muito nome. Fulano da empresa tal. Quer Exatamente. Dizer, estava focado, o brand era da empresa. Exatamente, não e ele da não pessoa. Fazia o nome dele. Exatamente. Né? Tanto que quando ele queria migrar, era muito mais difícil, que ele ia ter que fazer uma recolocação. Exatamente. Para fazer o nome. Exatamente. E desvincular o nome da empresa. Exatamente. E não, hoje as pessoas estão preocupadas em criar a sua marca pessoal e profissional. Né? Porque elas querem se posicionar bem no mercado, no mundo, e elas têm que se preocupar com isso. Porque ninguém é eterno numa empresa. Ninguém, por melhor que você seja, uma hora você pode querer sair daquela empresa e abrir seu próprio negócio, ou ir para uma outra empresa.
todo mundo quer, né, melhorar, evoluir na vida. Então, você cuidando dessa parte também, já é um ponto a mais para você no mercado. Sim. Né? Sim. Então, E nessa parte do capital visual, você cuida também, vamos supor, de todo o style da pessoa, do styling, de cores, o que a pessoa veste, o que se adapta mais para aquele estilo dela. Exatamente. Por exemplo, hoje está muito na moda. Exatamente. Hoje está muito na moda a análise cromática. Demais. O que é? Para quem não conhece, é você fazer um teste na pessoa, segundo o círculo cromático, para você ver a paleta de cores da pessoa, aquelas cores que mais se identificam com a pessoa, favorecem a pessoa, tira manchinha, olheiras, melhora olheiras, essas coisas todas, rejuvenesce, pois é. Só que assim, na minha metodologia, eu não uso a análise cromática. Por quê? Porque a minha metodologia estuda a ciência da psicologia das cores, que é muito mais importante. Sim. Então, por exemplo, cada cor transmite algo. Então, e assim, é também involuntário, tá? Tanto é que assim, vamos pegar uma coisa bem básica. McDonald's. Quais as cores? Vermelho e amarelo. O vermelho, ele é alegre, ele passa poder, etc. Já o amarelo, ele aguça a fome. Isso tudo é involuntário. Então, tudo isso das identidades visuais da empresa são muito importantes. Por exemplo, uma marca que utiliza o preto e o branco. O preto passa poder, passa especialidade, passa nobreza, etc. O branco já passa tranquilidade, paz, leveza. Então, às vezes, unir essas duas... São as marcas da V-Brand. Exatamente. Exatamente, entendeu? Então, se você usa isso, se o mercado mundial usa isso nas identidades visuais para o marketing delas, por que a gente não vai usar isso a nosso favor? Então, na minha metodologia, eu prefiro colocar uma luz sobre a psicologia das cores, ensinar para os meus clientes, etc., meus alunos, quais cores eles devem utilizar em cada situação e evento da vida deles, do que minimizar só olheiras ou manchinhas, etc. Porque o que acontece? Em relação à paleta de cores, você também pode quebrar a paleta de cores, usando, suponhamos que você use uma cor que não te favoreça. Mas é só você usar nessa parte de cima do corpo um acessório, um colar, um brinco, alguma coisa que esteja dentro da sua paleta de cores, para você equilibrar os pontinhos que você não gosta tanto da sua imagem. Falando, eu acho que o amarelo ele não me favorece, que eu sou muito branca, muito clara, que eu acho que ele me apaga além do cabelo dessa cor. Sim, eu não sei qual é a sua paleta. Mas é uma cor que eu adoro, eu não sei te dizer por quê. Eu não sei qual é a sua paleta de cores, mas, né, porque a gente só acha ela através do teste. Mas o que acontece? O amarelo, ela traz vida, ela traz alegria. O laranja, como você falou, que também é a minha cor preferida, ela traz entusiasmo, prosperidade, sucesso. Então é muito mais interessante você focar, né, na mensagem que você vai passar usando aquela cor, do que tentar minimizar alguma coisinha que você pode, por exemplo, alguma coisa do rosto. Uma ruguinha aqui, uma olheira ali, faz um procedimento, né? Vai a sua dermatologista, faz um preenchedor ou um botoxzinho que você vai estar resolvendo. Né? E aí você vai estar comunicando através daquelas cores que você vai saber em cada ocasião o que você quer, a mensagem que você quer passar. Então, assim, é muito interessante. Então não adianta nem ficar só focado no assim, combina comigo ou não. É muito mais importante saber o que representa, que é o que você está falando, é um inconsciente. Exatamente. Mas que você transmite sem querer. Sem querer. Ou então querendo. Quando eu falo que o amarelo não me favorece, não, mas você fica bem de amarelo. Sim, exatamente. É engraçado. Não, e outra coisa, sem querer não, porque a pessoa que se preocupa, a pessoa que quer fazer uma consultoria, que quer ler a respeito, quer estudar a respeito, quer ter o conhecimento, ela simplesmente passa com intenção o que ela quer transmitir, né? A mensagem que ela quer transmitir. E eu ia te falar, para quem
Para quem que a gente... Para quem se aplica todo esse estudo? Eu acho que é para todo mundo, né? Uma marca para ti pessoal. Independente se a pessoa trabalha ou se ela não trabalha. Não, de jeito nenhum. As pessoas vivem em sociedade, né? Exato. Ela tem a área, ela tem a parte dela profissional, ou então se ela não trabalha, ela tem a vida dela social, ela com ela mesma, a sua autoimagem. Então, isso tudo é importante para qualquer pessoa. Né? A própria autoimagem, se ela sabe se colocar, se comportar, tem uma aparência que ela mesma goste, a autoestima dela melhora, a autoconfiança dela melhora, ela vai ser muito mais feliz na vida dela. Já para o profissional, eu digo que assim, é condição sine qua non ele se preocupar com a imagem dele. Porque ele vai estar deixando muito dinheiro na mesa se ele não tiver cuidado com a sua aparência, isso tem que ser desde o início, né, Cíntia? Desde o início. Eu ia até te perguntar, a pessoa quer abrir um negócio, ela quer empreender. Sim. A primeira coisa para ela começar, porque assim, eu sei que tem várias pessoas, isso é um desejo às vezes da pessoa, vou abrir um comércio ou vou abrir um negócio. Primeiro tem que começar por isso, né? Exatamente. A sua uma postura, transição de carreira. Você vai transmitir uma transição de carreira. Exatamente. Eu pego até a minha experiência, tá? Quando eu advogava, as minhas coisas eram as mais neutras possíveis, né? Então, por exemplo, já vou dar uma dica aqui, quando você quer passar respeitabilidade, uma roupa mais formal para uma reunião, etc., sim, a cor-chave é o azul marinho. É o que passa mais credibilidade, autoridade, entendeu? Então, assim, a advocacia, que é uma profissão muito mais formal e que ela tá com dificuldade de se flexibilizar atualmente ainda, várias outras profissões já estão se flexibilizando. Mas é porque a gente depende muito do quê? Da OAB, depende muito dos tribunais, então sim, ainda que são muito formais, né? Sim. Então, quando eu fui fazer a minha transição de carreira para a consultoria de imagem e comportamento, eu tive que sair do preto, do branco, do marrom, do bege, do azul marinho, para trazer cor à minha vida, para trazer uma outra imagem, uma outra mensagem que eu queria passar. Porque senão as pessoas só te veem como advogada, muito séria, formal. fechada, formal. Exatamente, entendeu? E foi uma grata surpresa, porque depois de todas as minhas formações, eu sou muito mais feliz comigo mesma, colorida. Olha, ela e parece que o colorido traz dá pra gente uma alegria, vivacidade. Exatamente, uma alegria interna, e você transmite isso também. Né? Então, assim, você mesmo, quando eu cheguei hoje, eu tô de roxo e de laranja. Achei linda. Pois você tá linda, você tá vibrante, você tá... E eu reparo que as pessoas comentam muito sobre isso quando eu estou colorida. Olha, a mensagem que eu passo é totalmente outra. Eu sou muito mais bem vista nos lugares. Eu sou muito mais... eu chamo muito mais atenção para aquilo que eu quero falar. Olha. Isso é assim... público e notório, não tem como, entendeu? E é com todo mundo assim. Isso não quer dizer, gente, que vocês têm que investir dinheiro todo numa armário. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É até você bom tem você até ter tocado saber nisso. combinar o que você tem. Eu até vou tocar nesse assunto. O que acontece? Eu tenho clientes de vários nichos, né, e de vários orçamentos, etc. E eu costumo falar o seguinte: você não precisa gastar muito dinheiro para estar elegante, para passar a melhor imagem. Então, você só precisa aprender a se vestir melhor, a saber a qualidade dos produtos, a saber que, tipo assim, um acabamento de roupa, um aviamento que se sim, usa, ela passa mais autoridade, ela passa sim, mais sucesso, ela passa mais credibilidade. Uma roupa de alfaiataria, ela passa uma mensagem de maior competência, sim, de maior autoridade, pelas linhas dele, pelo corte dela. Entendeu? Olha, que interessante. Então, assim, uma roupa mais fluida, mais à vontade, mais leve, ela é considerada com uma forma mais arredondada. Ela passa mais acessibilidade, ela passa mais aproximação. Então, vamos colocar assim, uma psicóloga... Eu sempre tento passar uma coisa mais... leve, né? Leve. Exatamente. Até porque você vai conversar com pessoas, para que as pessoas se sintam mais à vontade, eu não posso estar muito formal. Exatamente. Por exemplo, vamos falar uma coisa muito assim, tranquila de se perceber. Uma psicóloga, um terapeuta, se ele usar alfaiataria, cortes retos, né, ele vai passar um distanciamento.
que o advogado pode querer passar. Sim. Uma autoridade, né? Uma competência, uma credibilidade. O que o psicólogo, o terapeuta tem que passar? Ele tem que passar aproximação, acessibilidade. Para a pessoa se sentir abraçada e ela né, baixar a guarda dela e ter um processo legal no trabalho do terapeuta. É verdade. Então, assim, são duas coisas totalmente diferentes. Como falam, né? Olha como é impressionante. Como tudo comunica. Tudo comunica. E a gente você acorda de manhã, conversa com várias pessoas, mas você não para observar isso. Exatamente. Né? Aí fulano de tal é muito simpático, foi muito assim, mas porque você teve acessibilidade àquela pessoa. Exatamente. Você não consegue chegar em todas as pessoas. Exatamente. Às vezes é pelo comportamento, às vezes é só pela aparência, às vezes é pelos dois. E às vezes você quer chegar na pessoa, quer chegar num cliente, quer chegar até socialmente numa pessoa, ou até melhorar os seus relacionamentos interpessoais, só que dependendo das roupas que você usa, das cores que você usa, das formas que você usa, do seu comportamento, você pode estar afastando as pessoas. Sim. E nem percebendo. É verdade. E para uma pessoa te contratar, vamos supor que era uma consultoria, leva quanto tempo uma consultoria assim? Eu tenho alguns pacotes, né? Tem o pacote expresso, que é mais leve, de 4, 5 horas. Tem o pacote intermediário e o pacote completo, ele leva de 16 a 20 horas. Que são as aulas de aparência. Depois eu adentro o guarda-roupa da pessoa, baseado nos estilos dela, porque eu não tiro a essência da pessoa. Entendi. Geralmente a pessoa não você tem consegue só um coordenar aquele exatamente, né? Então eu não tiro a essência da pessoa, a pessoa vai continuar com a essência dela. Só que eu vou dar um direcionamento, um up total e um direcionamento para o que aquela pessoa quer da vida, o que ela quer demonstrar, quais são os objetivos dela de vida para ela alcançar com mais facilidade. Sim. E aí o que acontece? Eu adentro o guarda-roupa, aí eu vejo o biotipo de corpo da pessoa, eu analiso os estilos da pessoa, e aí sim, no guarda-roupa a gente vai descartando aquilo que não, claro, de acordo com o que a pessoa quiser ou não, sim, né? Mas eu vou indicando para ela realmente que aquela roupa, e é tudo explicado cientificamente, eu mostro para ela que aquela roupa não está comunicando aquilo que o meu questionário detectou dela. Então, antes de eu adentrar o guarda-roupa dela, eu bato o questionário exatamente para verificar se é aquilo mesmo. Aquela estratégia que eu estou montando para ela se bate. Em 95% das vezes bate. Quando a pessoa é sincera no questionário, porque meu questionário é bem profundo. Então, se a pessoa é sincera, eu consigo visualizar totalmente o interno daquela pessoa, o que ela quer passar, os seus objetivos de vida, o momento dela. Entendi. Então, é muito gratificante isso, porque assim... E mexe, né? Eu acho que você consegue mexer na vida da pessoa. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ela passa a ser outra. É muito gratificante pra mim, porque quando eu comecei na consultoria, eu não queria uma coisa rasa. Colocar a pessoa na moda. Não é nada contra, eu acho muito legal quem faz só isso. Mas isso é uma consultoria de moda. Porque aí já envolve o personal shopper, né? Não, mas o personal shopper, ele tá incluso em alguns serviços meus. Porque o que acontece? Depois que a gente passa pelo seu closet, e aí eu vou detectando o que você não tem e que a gente precisa inserir na sua vida para você passar aquela mensagem que você quer. Certo. Então aí eu faço uma listinha, aí se a pessoa quiser me contratar, ou então estiver no pacote dela, o passeio de estilo ou o personal shopper, porque eles são diferentes. Por exemplo, amanhã eu vou fazer um passeio de estilo, que é o quê? A pessoa já tem um guarda-roupa maravilhoso, tem de tudo, só que eu preciso indicar para ela, mostrar para ela algumas lojas que ela ainda não conhece, um bom custo-benefício, e mostrando, às vezes, fora do closet dela, algumas roupas que ela, obviamente, não precisa adquirir naquele momento, mas que passam tal imagem. Por exemplo, uma alfaiataria passa mais autoridade, mais credibilidade, mais distanciamento, mas enquanto tal roupa passa outra mensagem. Você faz muitos médicos, né? Exatamente. Mas os médicos buscam alguma coisa fora do trabalho. Normalmente o médico anda tudo só de jalecão, né? Eu costumo falar que, assim, os médicos tiveram que estudar tanto, se dedicar tanto. E isso não sou eu. A gente conversa entre as colegas. Eles deixaram um pouco de lado a aparência, a imagem. Porque eles tinham que... E até hoje eles têm que estudar muito, eles têm que se debruçar muito sobre a carreira deles, né? É uma vida. E eles deixaram muito de lado sobre isso. Então, agora...
com essa importância que está se demonstrando, né, da imagem, agora eles estão procurando mais. Eles estão vendo que eles precisam atrelar a sua competência, a sua capacidade técnica à sua imagem. Mas você acha que isso tem a ver com o mundo ter migrado muito para o online e as pessoas ficaram viciadas em seguir? Porque você vê moda toda hora, você abre, um dos grandes você fatores. repara, né? Hoje o visual é tudo. Sim. Nas redes sociais. E pro bem e pro mal. Porque o que acontece? O que a gente encontra muito? A gente encontra aquelas pessoas que não são tão capacitadas tecnicamente, aquelas pessoas que não são preparadas bem tecnicamente, mas que elas estão se preocupando tanto com esse lado visual delas e elas têm essa facilidade de comunicação que elas estão deixando de lado muita gente boa que não se preocupa com a imagem. Então, o que eu tenho encontrado muito? Os meus clientes que me procuram. Olha só, até dando um exemplo. Eu tenho 30 anos de medicina ou 30 anos de advocacia. Estou bem posicionado, né, na minha carreira, só que eu vejo novos médicos, jovens advogados que podem serem muito inteligentes, competentes, etc., mas que eles têm uma facilidade maior com a imagem deles, tirando clientes meus. Porque a imagem está contando muito mais. Está chegando a esse ponto. Então, as pessoas que não davam importância para isso, elas estão atinando que elas estão perdendo clientes, estão deixando de ter clientes, né, de manter seus clientes em razão disso. Porque outros estão passando na frente. Olha, porque quem é competente e cuida da imagem, ela tá anos-luz do que uma pessoa que é competente e ela não mostra isso. Exato. Como é que as pessoas vão saber que você é competente? É muito mais fácil você cuidar da sua imagem e passar essa credibilidade. Isso aí, desde que o mundo é mundo, viu? Desde que o mundo é mundo. Por isso que eu te falei, eu quis falar da minha trajetória. Eu quero te perguntar uma coisa que eu tô aqui, eu tô guardando a pergunta, Sim. mas é verdade. Antigamente, não tão antigamente, mas assim, na minha adolescência, vamos dizer, sim, a gente sempre atrelou a elegância ao salto alto. O que hoje, eu, por exemplo, não consigo mais usar um salto altíssimo. Nem para eu estar elegante, eu acho que eu tenho que estar com salto dessa altura, salto 12, que era o que a gente usava. De jeito nenhum. Hoje, se você usa um mocassim, se você usa uma mule, se você usa até um tênis... Você vê todas de tênis, vestido de terno e tênis. A elegância não está no salto. Uma bota texana que eu amo. Exatamente. A elegância não está no salto. A elegância está na postura corporal, no seu gestual, no que você fala. Mas as mulheres antigamente não conseguiam sair. Por exemplo, o salto alto, hoje ele está muito mais ligado à sensualidade do que à elegância. Entendeu? Então, obviamente, num evento, à noite, numa festa, até porque etc. essa geração nova, ela só usa um salto alto pra balada. Exatamente. No dia a dia são todas de sapatilha, um mocassim, loafer, uma flat, um tênis. Uma rasteirinha. Existem rasteirinhas super interessantes, chiquérrimas. E que passam uma mensagem super boa, dependendo da adequação. Tô falando até porque, local. assim, eu produzia muito sapato alto. E hoje a gente produz o conforto. Produz o alto, mas o alto com conforto. Exatamente. Eu não consigo mais produzir para brand, não consigo mais fazer. Eu faço designers de muitos sapatos, mas eu já olho forma que adapte um salto 7 centímetros, 7,5, pode ser um salto fino, mas que a pessoa vai ficar confortável à noite. Exatamente. Porque antigamente a gente andava na ponta do pé, morria, mas estava em cima do salto. Exatamente. Eu passei toda a minha advocacia de salto alto. Hoje eu tenho fascite plantar. Porque de tanto andar nos tribunais de cima para baixo com saltos altíssimos. Assim, que era exatamente sinônimo de elegância. Inclusive, quando você está com um sapato que não tá te deixando à vontade, que tá te incomodando, que tá doendo, até a postura da gente muda. Exatamente. A forma de você transmitir, você já dá uma tristeza, já é uma coisa... Te dá uma agonia. É a mesma coisa. Às vezes, quando a gente sai até à noite, para um evento, para um jantar, que de repente é mais volante, uma coisa, um evento mais que você vai ficar em pé.
se você não está confortável, a noite acaba. Você não é mais você. Você não passa a sua melhor imagem. Mas eu acho que a pandemia veio e mudou muito isso também. Teve essa... vamos dizer que teve essa... caiu muito depois da pandemia. A gente começou a trazer muito mais para nossa vida o conforto. A qualidade e o conforto. Tanto é que, assim, é mundial isso, né? Todas as marcas, né, de vestuário, de calçados, elas mudaram da água pro vinho. Entendeu? A forma como elas veem, a WGSN, né, que é o Bureau, né, de moda, eles fazem, obviamente, todo um estudo, né, de política, ideologias, sociologia, etc., para lançar, por exemplo, a cor do ano. Então, tudo isso é baseado nos acontecimentos, nos macro acontecimentos do mundo. Tanto que a gente acha de criar uma coleção, você tem que estudar tudo isso aí. Exatamente. Então, assim, mulheres, fiquem tranquilas. Vocês podem estar muitíssimo elegantes de tênis, de loafer, de mocassim, de mule. É claro, pensando exatamente na forma, na qualidade, né, do produto, mas vocês vão estar elegantérrimas. Isso é uma dúvida que eu acho que muitas têm. Eu acho que sim. Tem essa crença limitante. Existe essa crença limitante. Porque antigamente isso era sinônimo de elegância. Exatamente. A mulher, salto alto. E a imagem da mulher estava atrelada ao salto alto. Exatamente. Claro que... Então, hoje, quando a mulher quiser passar sensualidade, realmente, o salto alto é um dos itens importantes. Para fazer foto é maravilhoso, gente. Exatamente. Pois é. Nossa, gente, esse assunto é super... Não, se deixar, a gente tem tanta coisa para falar, porque assim, a gente tem comprovações científicas. Outra coisa que eu acho muito interessante colocar. A Yale University, ela lançou, há muitos anos atrás, uma pesquisa que chocou o mundo. Isso há muitos anos atrás, acho que mais de 10 anos atrás. Que as pessoas bonitas, várias reportagens trazem isso, traziam isso, né? Exame, essas revistas todas mais de trabalho, Veja, Isto É, antigamente, né? Hoje em dia, Você S.A., essas de pequenas empresas, grandes negócios, etc. Que as pessoas bonitas ganhavam no mercado mundial de 12% a 20% a mais. Existe essa... Pois é, e aí isso foi muito chocante. Porque quando você fala as pessoas belas, bonitas, você está falando de uma coisa que a pessoa não tem controle. É genético. É genético. Não é verdade? Só que não. Com o passar dos estudos... Mas ali você já excluía Exatamente. Uma boa parte da população. Mas com o passar dos estudos, das pesquisas científicas e tudo... Pode até reparar, se você colocar lá no Google, as pessoas bonitas ganham mais do que as pessoas feias, alguma coisa assim. Alguma pesquisa que você faça nesse sentido, você vai ver que mudou o enfoque. O enfoque é o seguinte: as pessoas bem arrumadas, as pessoas bem cuidadas. Claro que as pessoas mais arrumadas, bem cuidadas, elas vão ser mais bonitas, elas vão estar mais bonitas. Não tem ninguém feio. Então, eles migraram da beleza para o autocuidado. Da beleza para estar preocupada com a sua apresentação pessoal. Sim. Então, realmente, isso eu assino embaixo. As pessoas preocupadas com isso, elas ganham mais no mercado. Elas são mais requisitadas no mercado. É o poder do batom, gente. O batom a gente brincando, né? Da apresentação pessoal, da aparência, né? Exatamente. E outra coisa, o que traz o empoderamento? Você tá bem com você chegar, se sentir bem, sua fala flui, seus gestos, a sua autoconfiança e segurança ganha tudo. Né? Você precisa estar se sentindo bem. E a pessoa fica mais bonita, né? Ela transmite mais beleza, mas beleza no sentido não genético. A beleza de autocuidado, de estar requintada, elegante, né? E aí, pelo inconsciente coletivo, a pessoa já passa também o quê? Autoridade, competência, sucesso. Exatamente. Que é o capital visual e comportamental. E aonde que as pessoas te encontram, Cíntia? Quem quiser contratar essa joia? Bom, eu tenho a minha empresa, né? Cíntia Castro Consultoria. No Instagram. @Cíntia Castro Consultoria. Isso.
Vai estar colocado aqui na tela. Exatamente. E aí vocês podem me contactar e também tem os meus dados na minha página do Instagram, tanto o meu WhatsApp quanto os meus telefones. E também vocês podem, hoje em dia a gente contacta tanta gente pelo direct, fiquem, né, à vontade e aí a gente pode bater um papo sobre isso e eu vou falar muito mais a respeito, sabendo do seu enfoque, né, do seu objetivo, o que você quer, o que você precisa. Dá uma dica para essas mulheres aí, gente. Acordei. Bom, eu acho o seguinte, que uma dica muito importante é a seguinte: tudo que a gente faz com pressa, a gente faz imperfeito. Então, se você quer de manhã cedo se vestir bem, estar com uma apresentação pessoal boa, para qualquer evento, seja social, profissional, etc., pare um pouquinho antes de dormir para você ter esse olhar melhor para o seu closet, para a mensagem que você quer passar no dia seguinte, etc., que você aí com tranquilidade, você vai entender um pouco o que você quer passar e o que você tem dentro do seu guarda-roupa. Eu tenho clientes que eles têm dificuldade em saber disso. E aí entra a consultoria de imagem, entra realmente o personal branding, da gente sentar e conversar e alinhar tudo. Olha que bacana. Exatamente. Top, top, top. Essa dica vale pra todo mundo, viu, gente? Porque esse negócio, tô cansada, vou dormir, escolho no outro dia seguinte, você faz tudo atrasado. Tudo correndo, atrasado, você não pensa nada. E não sai do jeito que você quer. Exatamente. Né? A gente tem que se preparar. E muito menos você vai estar pensando na mensagem que você está passando com aquela cor, na mensagem que você está passando com aquela forma de roupa que você está usando, com aquela maquiagem. Gente, tudo comunica. Formato de unha, cores que você usa nas unhas, o seu cabelo, a sua maquiagem. Então não é só ligado à roupa, a gente tem que fazer um estudo geral de você. Eu mudo muitos tons de cabelo das minhas clientes, porque eu também na minha formação tenho visagismo. A gente vê exatamente o que comunica melhor. A elegância, ela tem uma cor certa, sim, né? Sim. A acessibilidade, a beleza tem uma cor certa para cada pessoa, né? Então a gente tem que se preocupar com tudo isso. Olha, adorei. Eu já peguei várias dicas aqui mas depois adorei o nosso papo, como sempre, é super agradável. Sempre. Quero te agradecer de Ela novo já me esse deu convite. consultoria como advogada também muitos anos. Sim, exatamente. E assim, meus clientes antigos, meus clientes antigos assim, ainda me procuram e tudo. Então assim, um casinho ou outro daquela área que eu amo fazer, eu ainda pego uma coisa mais leve, etc. Porque assim, tá na veia, né? Não tem como, né? Ela é craque, viu, gente? Ela é muito Obrigada, você me conhece bem, né? Boa. E eu vou falar outra coisa também. A Mari é outra pessoa que eu sou cliente há, sei lá, 20, desde a MDM, né, 20, 30 anos, e que realmente, assim, a qualidade, principalmente depois que ela lançou a sua marca, né, B-Brand, que antes era Valdez, né? É Valdez Brand hoje. Exatamente. Assim, eu indico para todas as minhas clientes, por quê? Porque é qualidade atrelada à beleza, aliada a conforto. Então é tudo isso que a gente quer. Com certeza. Isso eu primo demais. Exatamente. Porque eu acho que um sapato, ele vai mudar seu comportamento. Exatamente. Né? No geral. Gente, muito obrigada. Foi mais um episódio. Cíntia, te agradeço demais por um conteúdo tão rico. E eu tenho certeza que vocês têm que compartilhar esse conteúdo, porque todo mundo precisa dele. Exatamente. Né? Esse não é um ou outro, não. Esse é no geral. No geral. São vocês homens, são vocês mulheres. Se trabalha ou não. Então, compartilhe esse conteúdo, porque ele é de grande valor para todos nós. Exatamente. Obrigada demais. Obrigada a você. Chegando mais no final desse episódio. E adorei fazer. E o papo maravilhoso, como sempre. Esse papo. E sem deixar, vou frisar de novo, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo que eu já fiz o pedido aqui, deem seu like e ativem o sininho para vocês serem avisados todas as vezes que cai um conteúdo muito top para vocês aqui, tá? E finalizando mais esse. Até o próximo. Não percam nenhum, hein?